Acho que sim. Irmãs, boa noite. Vê se a gente já está no ar. Quem tiver no ar aí já dá um joinha para a gente saber. Aí, e aí, Edson? Já está aí, hein? Legal. Daqui a pouco a gente vai começar. Quem mais está por aí? Boa noite. Deixa eu te perguntar, você que já está aí, tá chegando bem o sinal aí, assim, a voz, a imagem? E aí, quem mais está chegando? A gente combinou para as 8 horas, daqui a pouco, então, temos aí um minutinho ainda. Ó, a Carla, ela tá me dando todas as orientações aqui de como proceder numa live. Pedi para eu esperar mais uns minutos. Sofia já está aí. Obrigado, Edson. Tá sendo meu feedback aí, me respondendo. Fico emocionado, hein, de estar com vocês aí via live stream. A Sofia está aí. A Dia também já está chegando. Legal. Obrigado, Sofia. Acabei. Tem que aprender agora a usar esses recursos aqui. Legal. E aí, Joe, tudo bem com você? Direto de São Paulo? Sem contaminação do Covid? É? Cadê seu pai e sua mãe? Tem algumas coisas que aparecem aqui para mim na tela que eu não sei como tirar. Ô, minha irmã Célia, tudo bem? Boa noite. Cadê meu irmão? Meu irmão, sim. Márcia já está aí também. Legal. Sumir. Selamat datang. Selamat malam. Sumir, por enquanto só estou vendo você aí de Indonésia, hein? Selamat makan. Aí sim, hein, Sumir? Enquanto você assiste a live, você está comendo aí? Isso aí. Irmãos, a gente tem mais um tempinho, né? Vamos esperar mais um tempinho, ver quem que entra. A nossa live de hoje tem como tema paz verdadeira em tempos difíceis. Perla, boa noite. Irmão, sim. Sim, você tá bonito aí na sua foto de perfil, hein? Tá chique, com óculos escuros. Oi, Ellen, boa noite. Tudo bem? Cadê seu pai, sua mãe, seu irmão? E aí, Kevin? Nossa, você é cheio de elogio, hein? Obrigado, viu, Kevin? Obrigado mesmo. É, aí a Pela, Lene, Salamat Malam, Salamat Datang. Cadê o irmão dele? E os seus filhos, hein, Lene? Cadê os dois? Preciso ver todo mundo aí, hein? Vamos ver quem que tá chamando aqui no WhatsApp. Vamos ver. Espera aí.
Ó, e a dona Reia já conseguiu. Ó, a irmã Evi tá tentando entrar também. A Perla já tá dando uma força ali para ela. Jojo também já tá dando as orientações. Vamos ver aqui. Yong, tudo bem, Yong? Tô vendo que você já tá aí. Ó, o Dafa já tá dando as orientações ali também. Legal. Olha, tá todo mundo chegando, hein? Que bênção. Ó, e aí, Reinaldo, tudo bem? Você aí me cumprimenta até em hebraico, hein? Shalom, bacana. Cadê sua irmã? Ah, eu vi numas outras lives que sobem aqui na tela assim um monte de coraçãozinho, de sorriso. Aqui não tá subindo. O que será que é, hein? Ou vocês não estão colocando? A gente precisa animar essa live. Ó, Nathalie, direto lá de Santa Isabel. Seja bem-vinda. Cadê seu esposo? Hum. Bom, vamos aguentar mais um tempinho. Lembrando aí o título da nossa live de hoje: Paz Verdadeira em Tempos Difíceis. Aqueles que já estão por aí, se quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2. É um texto que eu já até preguei na escola. Ah, irmã Joyce, amém, Trimacasse, Tuhamem Belkate, Salamat Datang, cadê seu esposo? Então, o texto que a gente vai pensar hoje vai ser em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2. É um texto bem bacana para a gente pensar a respeito dessa paz verdadeira em tempos difíceis. Sabe que tem um monte de gente ah, nesse momento precisando de uma paz verdadeira e nós temos, né? E tem aquela questão que nós às vezes esquecemos disso, né? Então a gente precisa se atentar nessa realidade. Igor, aquele abraço, hein? Um abraço de Brasil. É, eles estão aí vendo, né? Fico feliz. Irmãos, essa é uma live teste, tá bom? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo e foi bem difícil. Hoje a gente passou praticamente 3 horas tentando ver isso, porque ah, o meu netbook ele não suporta, ele é muito fraquinho. Aí tentamos pelo computador que eu estou usando agora aqui, é da minha irmã. E aí a câmera não tava funcionando. Tinha alguma coisa que estava travada. Aí conversamos com vários irmãos aí perguntando dicas, orientações, e aí foram dando as orientações e a gente conseguiu. Mas depois de um bom tempo de teste, viu? O celular da Carla a gente testou para fazer pelo celular, travou. O meu celular também não consegue. Mas Deus, sendo muito gracioso, muito bondoso, ele permitiu então que a gente estivesse aqui. Então, hoje é um dia de teste. Vamos ver se a internet ah, vai suportar. E qualquer coisa, nas próximas eu vou até a igreja, eu uso a internet de lá, porque a internet de lá é melhor do que a daqui. A irmã Joyce está perguntando se precisa de tradução. Não sei, hein? E agora? Ah, acho que a gente não vai conseguir, né? Mas eu fiquei preocupado com isso aí. Então, eu vou tentar falar bem devagar na hora que a gente entrar no estudo, para que os nossos irmãos indonésios possam acompanhar. Ah, não sei se tem alguém que não seja da nossa igreja e que não esteja acostumado com essa questão de tradução, né? A nossa igreja tem essa dinâmica de ter tradução simultânea.
Mas aqui por conta disso, por conta da somente eu estar aqui na live, né, falando, então a gente não vai conseguir. Mas muito obrigado, hein, irmã Joyce. A gente vai ter que orar para que todos entendam, né? Para que a gente possa ah, alcançar o coração de todos aí. Não nós, mas a palavra de Deus, né? E aí, da minha parte, exige o esforço de me fazer claro, né? Então, eu vou tentar fazer isso. Eu pensei em falar bem devagar para não dar esse problema. Vamos ver quem mais está chegando. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se alguém tem alguma dúvida aí que a gente precise resolver. Não, tá tudo ok aqui. Quem mais está chegando? Ó, tô sentindo falta aí do André e família, hein? Cadê o povo? Tá. Ó, você que talvez esteja chegando agora, o tema da nossa live é paz verdadeira em tempos difíceis. Você pode acompanhar olhando o texto lá em Filipenses capítulo 4. Oi, Isa, tudo bem? Tô vendo que você chegou aí. Daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso estudo. Ah, tá aí. Nossa, que susto, hein, Liliana? Pensei que vocês estavam passeando por aí, hein? Aproveitando para passear. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tá. Irmãos e irmãs, temos aí já 10 minutos corridos, né? Então, eu acho que a gente pode dar início com uma oração. E nessa oração eu gostaria de pedir a vocês que orassem para que Deus nos dê entendimento da palavra dele, né? Para que esse tempo seja um tempo proveitoso e que possamos honrar a Deus com esse momento. É algo novo para todos nós, né? Como igreja, talvez muitos aí assistam lives de outras pessoas, né? Mas para a nossa igreja aqui é algo novo. Então, que Deus nos oriente, que Deus nos capacite para podermos fazer isso da melhor forma possível, né? A Tina já está aí também, tudo bem, Tina? Deus abençoe. A irmã Ina ainda não vi se ela já conseguiu chegar por aí. Ah, irmãos, se eu acho que já foram dadas as dicas, né, no WhatsApp, então eu acredito que todos vão conseguir encontrar. Uhum. Não, tá joia. Então vamos orar por um instante, pedindo a Deus graça para podermos ter esse tempo de estudo. A irmã Ina já está aí. Tudo bem, irmã Ina? Selamat datang. Vamos orar pedindo que Deus nos oriente, que Deus nos dê sabedoria para aproveitarmos ao máximo esse tempo. Vamos orar. Mariquita perdoa. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor nos dá recursos, né, como esse da internet, para podermos, como igreja, pensarmos um pouco a respeito da tua palavra. Peço ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria para olharmos para a tua palavra, entendendo que ela é a tua palavra mesmo. Ó Pai querido, estamos passando por um tempo difícil, mas entendemos que é permissão do Senhor e sabemos que tudo isso vai ser para a sua honra e para a tua glória e será para o nosso bem também, porque a tua palavra nos ensina isso, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Pai querido, é através de Cristo Jesus, o nosso único intercessor, que nós oramos nesse momento, Pai. Amém, Deus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, saudar. A irmã Ina conseguiu. Que bom, irmã Ina.
Então, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2. Deixa eu ler aqui. Espero que todos tenham encontrado aí, Felipe, Satuduatigá, e agora o 4. Mas os irmãos vão saber que é o 4 aí, né? Vamos lá. Rogo a Evódia e rogo assim que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui. Pensando que o tema dessa nossa live, né, é paz verdadeira em tempos difíceis, eu olhei para esse texto e pensei na seguinte questão. Se a gente olhar ali deixa eu só interromper aqui um instante. Minha irmã Máxima, que bacana, hein? Te ver por aqui, que bênção. Que Deus abençoe aí, viu? Manda um abraço para todos os familiares, para todos os nossos irmãos aí. Um abração para o Cassiano e para as meninas. Tá bom? Fiquei bem feliz de te ver por aqui. Deus abençoe, viu? Voltando aqui então, olhando para o texto, versículo 2, né? Paulo, que é o autor dessa carta, ele escreve aqui para que duas mulheres, Evódia e Sintique, elas pensassem concordemente no Senhor. Né? Então, possivelmente essas duas mulheres, elas estavam passando algum tipo de atrito, né? Algum momento difícil ali. E diante dessa situação de dificuldade, Paulo passa a dar alguns conselhos, né? Então, eu gostaria de trazer aqui a comparação não a uma briga, mas a uma dificuldade. Né? Gostaria que nós pensássemos que a situação pela qual nós estamos passando nesse momento, né, por conta do coronavírus, então estamos nesse estado de quarentena, todo mundo nas suas casas, né? Então essa é uma situação difícil, né? E os conselhos que Paulo passa a dar a essas mulheres, né? E a um amigo dessas mulheres, em como lidar com essa situação difícil, eu acredito que sirva para nós aqui, né? Nessa situação difícil pela qual estamos passando. Então, um conselho interessante que Paulo dá para essas pessoas nessa situação, né? Lembrando que ele está aqui enviando uma carta para essas pessoas, esse conselho é para um amigo dessas duas mulheres. Né? E ele diz assim: peço que as auxilies. E aí me chama a atenção nesse conselho o seguinte: diante da situação difícil pela qual nós estamos passando, né, e passando como igreja, é importante que uns ajudem os outros. Né? Nessa ideia de que, opa, nós precisamos estar atentos às necessidades dos outros, né? Principalmente como igreja, principalmente como irmãos em Cristo. Né? Nós precisamos estar atentos à necessidade de uns aos outros. Né? Então, num tempo difícil como esse, é possível que entre nós haja alguém, ou seja, exista alguém que precise de um simples telefonema. Né? Uma pergunta, como você está? Né? Ou uma simples chamada de WhatsApp, né?
Olha, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá passando por alguma necessidade que a gente possa ajudar? Então, essa ideia de auxiliar é algo que nós precisamos estar atentos, né? Então, Paulo chama a atenção ali a, de um dos seus amigos, chama a atenção no bom sentido, né? Dizendo: olha, auxilie essas mulheres, porque elas, nesse momento de dificuldade, estão precisando de ajuda, né? Então, citando um exemplo hoje, né? Nós temos um irmão nosso que, para trabalhar nesse momento difícil, ele precisa de um simples celular, né? Então, hoje mandei uma mensagem no nosso grupo, perguntando se alguém tinha algum celular para doar, né? Por quê? Porque esse simples celular doado faria toda a diferença na vida desse nosso irmão, para que ele possa trabalhar, para que ele possa ah, ter os recursos para ele passar por essa situação difícil, né? Então, acho que um primeiro ponto que nós poderíamos prestar atenção, olhando para esse texto e trazer essa aplicação para a nossa vida nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é: olha, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos auxiliar uns aos outros. Essa é uma orientação para que a gente possa ter uma paz verdadeira nesse momento que é difícil, né? E Paulo, ele não para por ali. Versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, pensando nessa ideia de uma paz verdadeira, né, dentro desse momento difícil pela qual nós estamos passando, né, uma questão que nós precisamos ter na nossa mente é: eu preciso de alegria, né? Ah, mas essa ideia aqui eu sempre gosto de frisar que não é uma alegria em que a gente vai ficar rindo da situação. Não é isso, né? Paulo não queria dizer isso. Paulo queria mostrar que a alegria que aquelas pessoas deveriam ter não deveria ser barrada, ou seja, atrapalhada pela situação difícil na qual elas estavam passando, né? É importante a gente pensar que é possível escolher estarmos alegres no Senhor. É possível, né? Então, Paulo ele chama a atenção dessas pessoas dizendo: olha, alegrem-se no Senhor. E ele chama a atenção novamente: alegrem-se no Senhor. Então, ele fala isso e repete. Por quê? Porque possivelmente essas duas mulheres elas estavam brigando, estavam passando por esse momento difícil, porque elas queriam encontrar a alegria naquilo que elas desejavam, e não no Senhor, né? Então, porque as coisas não estavam acontecendo como elas gostariam, né? Então elas começaram a ter esse momento de dificuldade, né? Elas não estavam mais pensando concordemente. Então a alegria delas não estava no Senhor. A alegria delas estava nas coisas que deveriam acontecer como elas tinham decidido. Então, ah, para nós, cristãos, que temos a verdade bíblica para todos nós, né? Esse recurso maravilhoso que é a palavra de Deus, para nós a alegria está em conhecer o nosso Deus e ter a alegria somente nele, através da palavra de Deus, né? Então, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nos aplicamos a conhecê-la, mais conhecemos o nosso Senhor. E quanto mais conhecemos o nosso Senhor, mais alegria teremos, né, em tempos difíceis. E é importante nós termos em mente, né, que essas mulheres elas estavam colocando a alegria delas naquilo que era passageiro. Possivelmente estavam depositando a alegria delas uma na outra. Ah, e nós sabemos que as pessoas nos magoam, né? Então não dá para a gente depositar a nossa alegria nas pessoas. Porque se fizermos isso, é bem certo
que em um momento ou outro essa pessoa vai nos entristecer. Ou se aquela pessoa está colocando a alegria dela em nós, é possível que em um momento ou outro nós vamos entristecer essa pessoa, né? Então a gente não tem como colocar a nossa alegria nas pessoas, nós não podemos depositar a nossa alegria naquilo que é passageiro, como por exemplo as coisas, né? Se vocês estão olhando atrás de mim, né, aquelas flores que estão ali atrás, um dia elas já estiveram na nossa mesa de ceia, bem florida, né? E hoje elas estão ali secas. Um dia elas tiveram vida, né? Mas como tudo, elas passaram. Né? Então não dá para a gente depositar a nossa alegria nas coisas, porque as coisas são passageiras. Então a nossa alegria não pode ser depositada nem nas pessoas, nem nas coisas e nem nas circunstâncias também. Até algumas semanas atrás, nós não tínhamos ideia do que seria viver em quarentena. Estávamos todos tranquilos, né? Todos trabalhando, todos aí vivendo a vida, passeando, indo e voltando, indo para a escola, indo para a faculdade, pegando trem, pegando metrô. Nada nos impedia. Mas, de repente, com a chegada desse vírus aqui que provoca essa doença, a Covid-19, né, essa situação mudou totalmente. Né? Então, se estivéssemos depositando a nossa alegria naquilo que é passageiro, então estaríamos perdidos. Né? E é o que Paulo está dizendo para essas mulheres. Olha, se vocês depositarem a alegria de vocês uma na outra, é passível de vocês se entristecerem. Então, não depositem a sua alegria nem nas coisas, nem nas pessoas, nem nas circunstâncias, porque tudo isso é passageiro. Mas aí Paulo não deixa essas mulheres no vazio, né? Perdão. Paulo apresenta para elas aquilo que deveria ser o objeto da alegria delas, né? Que é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o único que não é passageiro. Né? O Senhor ele é eterno. E quando a gente deposita a nossa alegria nele, então nós podemos ficar tranquilos, porque não vai haver mudança, né? Porque ele é eterno e é perfeito. Então Paulo diz, olha, depositem a alegria de vocês no Senhor. E ele repete, outra vez digo, alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Não nas pessoas, não nas coisas e também não nas circunstâncias. Então Paulo ele dá essa orientação, olha, a paz verdadeira vocês vão encontrar quando vocês auxiliarem uns aos outros nesse momento difícil, quando vocês se alegrarem verdadeiramente no Senhor. E agora ele traz um outro elemento que a gente pode encontrar no versículo 5. Né? O versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo queria dizer para aquelas mulheres, né, e para as pessoas que estavam lendo essa carta, né, era a respeito de uma moderação, de um equilíbrio que essas pessoas deveriam ter. Né? Essas mulheres elas só estavam nessa situação difícil, nessa situação de conflito, nesse momento de dificuldade, porque elas estavam exagerando na situação. Possivelmente uma queria que a sua vontade fosse feita e a outra queria que a sua vontade fosse feita. Né? Então, essas duas mulheres estavam vivendo nos extremos. Né? Então, uma estava nessa extremidade, a outra na outra extremidade. E Paulo chama a atenção dessas mulheres para que elas tivessem equilíbrio, para que elas tivessem moderação. Né? E que elas entendessem que a vida delas era uma vida que estava sendo vista por Deus, né, pelo Senhor. Então, o Senhor estava próximo a elas. Então, não tinha o porquê elas viverem esse conflito
e esse pensamento extremado de distância, né? Não havia entre elas a moderação, o equilíbrio. Então Paulo chama a atenção chama a atenção dessas pessoas no sentido de que, olha, vocês não estão vivendo uma vida equilibrada, vocês não estão tendo um pensamento moderado. Né? Então, dessa forma, vocês não vão conseguir encontrar a paz verdadeira, né, em meio a toda essa situação. Se vocês passarem a ter uma vida equilibrada, moderada, aí sim vocês encontrarão a paz verdadeira. Né? Então, o que a gente poderia pensar nesse momento é que, olhando para a nossa vida hoje, na situação pela qual estamos passando, né, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão preocupadíssimas, por exemplo, se vão ficar doentes ou não, se vão pegar a Covid-19 ou não. Né? E é um medo que é extremado. Né? Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer um monte de coisa porque eu não quero morrer. Ah, esse não é um tipo de pensamento equilibrado. Né? É claro que nós sabemos que se permanecermos em casa, né, a, a, a possibilidade do contágio é bem menor. Né? Isso é fato. Né? Todos estão falando isso e a ciência comprova isso. Porém, precisamos entender que o medo do contágio ele não pode ser extremado. Né? O que nós precisamos pensar, o que nós precisamos ter é um pensamento moderado, equilibrado. Né? Ok, eu sei que pode haver o contágio, porém, eu sei que Deus tem o controle sobre tudo. Né? Se eu tiver que ser contagiado por esse problema, pela Covid-19, amém. Isso está nas mãos do Senhor. Né? Então, quando a gente começa a pensar de forma equilibrada, de forma moderada, né, a paz verdadeira ela se aproxima de nós. Então, o que Paulo estava falando para essas mulheres era: olha, vocês precisam ter moderação, equilíbrio na forma de pensar, na forma de lidar com as situações. Né? Era isso que Paulo estava chamando a atenção dessas pessoas, dessas mulheres e do amigo dele que estava auxiliando, ou que deveria auxiliar essas irmãs lá do passado. Então, pensando mais uma vez, né, diante da situação na qual estamos vivendo hoje, né, o que precisamos ter é equilíbrio, o que precisamos ter é moderação. Dessa forma, nós vamos entender como alcançar a paz verdadeira. E daqui a pouco a gente vai chegar no versículo 7 e a gente vai entender que essa paz verdadeira é uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz qualquer, né? É uma paz verdadeira, uma paz que procede de Deus, né? É uma paz que vem de Deus. Não é uma paz de uma simples tranquilidade. Eu estou aqui, amém, vou seguir minha vida. Não, é uma paz que vem de Deus realmente. E Paulo ele continua, né, versículo 6, ele chama a atenção dessas mulheres, ele chama a atenção dessas pessoas, dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, essa ideia de não andar ansioso de coisa alguma, isso é uma ordem. Né? Paulo ele não está sugerindo para essas pessoas. Paulo não está falando, olha, se der, né, caso vocês queiram, não ande ansiosa, né, não fiquem ansiosas. Paulo ele não está falando dessa forma. Paulo, nesse momento aqui, ele está sendo duro com essas pessoas. Né? E ele está dizendo para elas: olha, não andem ansiosas. Né? É uma ordem, uma determinação deles. Né? Porque estar ansioso, né? E no caso delas aqui, a ansiedade procedia, né, dessa briga, dessa contenda que elas tinham. Né?
E isso Paulo estava chamando de pecado. Então, a ansiedade ela é um pecado. Então, Paulo fala: olha, não façam isso. Então, se estivermos hoje, né, ansiosos pela situação pela qual estamos passando, né, então nós precisamos entender que esse comportamento que estamos tendo, essa forma de pensar que estamos tendo, é pecado contra Deus. Paulo diz: olha, não é esse o caminho. A ansiedade não é o caminho, né? E para entendermos melhor esse conceito, né, a ansiedade é essa preocupação com o dia de amanhã, né, com o que vai acontecer depois. Né? Olha, será que eu vou ter condições financeiras para arcar com as minhas dívidas amanhã? Né? E surge aí uma preocupação extremada que já não é mais um cuidado, mas sim um pecado. Então, Paulo está dizendo para aquelas mulheres lidarem com esse tipo de pensamento. Olha, não fiquem ansiosos. E Paulo, então, através dessa carta a essas mulheres, nos alcança hoje chamando a nossa atenção, dizendo: olha, a situação pela qual vocês estão passando não deve gerar em vocês ansiedade, porque ansiedade é pecado. Eu quero fazer um parênteses aqui, talvez eu esteja falando algumas coisas que gerem dúvidas, né? Então, daqui a pouco a gente está terminando a nossa live, você pode lançar suas perguntas aí, né? Joga para a gente, que eu tento responder, né? Eu vou lendo aqui, e se alguém tem dúvida do que eu estou falando, pode lançar sua pergunta que eu tento responder. Então, ah, Paulo ele está falando com essas mulheres de que elas precisavam, então, deixar a ansiedade de lado. Eu estou recebendo uma informação aqui agora, deixa eu abrir um parênteses, de que está picotando aí a imagem, a transmissão. Mas aqui para mim ela está gerando bem. Então, acredito que talvez seja por aí, hein? Eu estava com medo que isso acontecesse aqui, mas aqui está gerando bem. Então, voltando aqui, versículo 6, Paulo chama a atenção então dessas mulheres para que não sejam ansiosas. Pelo contrário, né? Para que elas se aproximassem do Senhor através das orações, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Né? Ok. Tô vendo aqui que os irmãos estão respondendo que está chegando bem. Então, possivelmente seja aí, tá bom, irmã? Eu acho que talvez seja aí sim. Então, voltando aqui, a ansiedade dessas mulheres, essa ansiedade deveria ser estancada, deveria ser parada, né, brecada, freada, porque é pecado. Né? E ao contrário da ansiedade, essas mulheres, né, essas pessoas, elas deveriam se aproximar de Deus através da oração. Para pedir coisas, não é para pedir coisas. Né? Infelizmente, nós temos a ideia de que né, a oração e a súplica é algo para se pedir, né? É algo que nós fazemos diante de Deus pedindo alguma coisa. Né? Então, esse não é o conceito real de oração. Né? A oração é uma ideia de nos aproximarmos de Deus, de irmos em direção a Deus. Né? Então, a ideia de orar, de falar com Deus, é a ideia de ir na direção de Deus. Né? E não simplesmente de falar com Ele. É a ideia de nos voltarmos a Ele. Então, Paulo estava dizendo: olha, ao invés de vocês se preocuparem, né, com a situação pela qual vocês estão vivendo e ficarem ansiosas, né, ou seja, tendo preocupação futura, né, olha, aproximem-se de Deus, vá em direção a Ele. Né? Não fique pensando somente em si.
né? Então, a oração tem esse sentido. Olha, nós vamos nos direcionar a Deus, né? Então, o que deveríamos fazer, olhando para essa dica que Paulo está dando para essas mulheres, né, nesse momento difícil, aonde elas deveriam encontrar paz, né, e não estavam encontrando, o que Paulo diz e que serve para nós é: olha, ao invés de ficar ansioso, olhe para Deus, vá em direção a Ele, né, fale com Ele. Talvez, se possível, né, mais para frente a gente faz uma live ou um estudo realmente lá na igreja, se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo, né, e nós vamos poder nos ver pessoalmente em breve, né. Eu gostaria de fazer um estudo específico sobre oração, porque a oração, ela, na sua grande maioria, ela é mal interpretada, né? Geralmente a gente pensa em oração como falar com Deus para pedir algo, né? Mas como eu disse, a ideia da oração é: olha, eu vou em direção a Deus, né? E então tem um sentido diferente. E aí o que Paulo estava falando para aquelas pessoas é: deixem a ansiedade de lado e vá em direção a Deus, né? Fale com Ele, busque a presença dele, né? E aí ele dá, um, dá uma dica ali, né? Que eles deveriam se aproximar de Deus com ações de graças, né? E aí a ideia de ações de graça é a ideia de pensar: olha, se Deus já fez, né? Se Deus já fez algo ali atrás, pela qual eu posso agradecer, então eu posso ficar totalmente tranquilo que Ele pode fazer tudo de novo. Então, eu gostaria que agora eu quero transmitir um pensamento pastoral, e aí eu peço licença para todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, né? Porque eu vou dizer algo para a nossa igreja, olha, se Deus já fez tantas coisas na sua vida, e fez até agora, e a principal é a salvação que Ele proporcionou a você, se Ele já fez tudo isso, então tranquilize o seu coração, porque Ele pode fazer de novo, né? Então, a partir do momento que você tem na sua mente ações de graça, o reconhecimento de que Deus é bom, você começa a descansar pensando: olha, se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Então, eu fiz esse parênteses aqui, né, de um pensamento pastoral, porque é possível que alguns membros da nossa igreja estejam com essa desconfiança de que Deus pode suprir todas as coisas. Fique tranquilo. A questão mais difícil, que é a salvação, Ele já te proporcionou, né? O restante, você pode ficar tranquilo que Ele vai suprir. Então, Paulo, ele vai dando esses conselhos, né? Então, a ideia de que essas pessoas deveriam auxiliar umas às outras nesse momento difícil. Então, tenha na sua mente que nós, como igreja, Igreja Cristã em Gile, nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, né? Talvez de ligar, talvez de até num momento visitar, né? Sabemos que há o risco de contágio, né? Mas nós estamos sendo entregues à morte todos os dias. Porém, nós não estamos à parte do amor de Deus, né? O amor de Deus é sobre nós. Então, é importante que a gente pense que, olha, eu tenho que estar disponível para auxiliar o meu próximo, né? E aí eu gostaria de pensar no próximo dentro do conceito bíblico. O próximo não necessariamente ele precisa ser um salvo em Cristo Jesus. Não necessariamente ele precisa ser o nosso irmão em Cristo Jesus. Ele pode ser alguém que ainda não conhece Cristo Jesus, né? O próximo, dentro do pensamento bíblico, pode ser qualquer pessoa. Então, como cristãos, nós temos que estar disponíveis a auxiliar o nosso próximo. O outro conselho que Paulo dá é: olha, deposite a sua alegria naquilo que não é passageiro. Deposite a sua alegria no Senhor.
O outro conselho é: viva uma vida, né, equilibrada, de moderação. Cuidado com os extremos nesse momento, né? Cuidado com essa ideia de, olha, eu estou com muito medo de tudo isso, eu vou morrer. Não, né? Fique tranquilo. Caso isso aconteça, Deus está no controle. Entenda também que a ansiedade, a preocupação, ela é pecado. Então, se for necessário, né, sonde, e eu acredito que é necessário para todos nós, sonde o seu coração. Eu tenho enviado, né, nessas semanas aí, duas, 3 semanas que passaram já, eu tenho enviado pastorais que falam justamente a respeito do sondar o coração. Nós estamos passando por esse momento difícil e eu tenho em mente que os momentos difíceis eles são essenciais e são excelentes, são ótimos para externar, ou seja, para tirar aquilo que está no nosso coração. O medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade, todas essas situações. Né? Então, aproveite toda essa situação para avaliar o seu coração. Pensando então nessa questão da ansiedade, avalie o seu coração. Se você perceber que tem sido uma pessoa ansiosa, né, mude, pare com isso, né? Deixe de agir assim. E pelo contrário, se aproxime de Deus. Né? Então, tendo em mente todas essas orientações, o resultado que podemos chegar não é outro. Né? Se estivéssemos pensando então aqui numa conta matemática, né, somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente vai chegar a 5. Né? E somando, fazendo essa conta aqui, o resultado que nós temos é o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Esse é o resultado de auxiliarmos uns aos outros, nos alegrarmos no Senhor, sermos equilibrados, né? Termos moderação, lutarmos contra a nossa ansiedade, né? E nos aproximarmos de Deus da forma correta. O resultado de tudo isso, né, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo o entendimento é uma paz que a gente não consegue medir, é uma paz que a gente não consegue mensurar, né? É uma paz que provém de Deus e que só Ele pode nos oferecer. Né? Então, eu gostaria que você pensasse bastante a esse respeito. Gostaria que você trouxesse na sua mente todos esses conceitos, todos esses conselhos que Paulo deu para essas mulheres que estavam vivendo nesse momento difícil. Né? Volto a dizer, possivelmente essas mulheres estavam vivendo um conflito, uma briga entre elas, né? Mas era um momento difícil. O paralelo que eu quero fazer é isso. Olha, elas estavam vivendo um momento difícil e receberam esses conselhos que chegou a esse resultado. Olha, se elas precisavam de paz, elas só poderiam encontrar essa paz verdadeira se elas obedecessem esses conselhos. Então, a palavra de Deus chega até nós nessa noite, nos trazendo esses conselhos para que a gente possa alcançar a paz de Deus que excede todo o entendimento. E ela sim vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então não tem outro caminho. Se você quer uma paz verdadeira em tempos difíceis, esse é o caminho. Não existe outro. Eu não sei se ficou alguma dúvida para alguém, se tem alguma pergunta aí, aproveita, manda a sua pergunta, que eu posso tentar responder agora. Caso não tenha nenhuma pergunta, a gente já está encerrando por aqui. Não quero tomar muito tempo de vocês, né? Agradeço por todos que estão aí, né? Compareceram a essa nossa live. Eu peço até um favor para todos. Quem puder depois mandar um WhatsApp para mim, né? Dizendo, olha, Eugênio, seria melhor se não tivesse aquela porta nos fundos, seria melhor se melhorasse a iluminação,
seria melhor se você falasse mais alto. Alguma dica, se você tiver alguma dica, por favor, me manda depois no WhatsApp para a gente tentar melhorar, porque eu estou pensando em, respondendo já ao DAFA, eu estou pensando em ter lives na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo pela manhã. Né? Então, estou pensando a partir, né, começando hoje, a gente começou na quinta, então uma próxima live agora, no próximo domingo, às 10 da manhã, né? Ah, ter um tempo como esse, não necessariamente a gente não é um culto, a gente vai ter um estudo semelhante a esse, né? E na próxima semana, né, enquanto a gente não voltar à nossa normalidade, pensei em quarta, às 8 horas, né, esse horário aí às 8 da noite, sexta, às 8 da noite, e no domingo, às 10 da manhã. Ah, aceito sugestões, tá bom? Talvez vocês tenham aí uma sugestão, Eugênio, 8 horas não é um bom horário, a gente está chegando, ou qualquer outra situação, né? Pode dar sugestão aí de um outro horário, a gente pensa, mas de início aí a gente está pensando para ter 8 da noite na quarta, 8 da noite na sexta e às 10 da manhã no sábado, tá bom? Isso. E aí, esses 3 dias eles vão começar na próxima semana, ok? Então, a nossa próxima live, se Deus permitir, se Jesus Cristo não vier nos buscar e nos trazer a paz verdadeira, né? O nosso próximo encontro vai ser no domingo, agora às 10 da manhã, tá bom? Estou ouvindo aqui, estou lendo uma dica aqui de fazermos uma live pelo YouTube, porque nem todos têm Facebook. Ok, eu nem sabia que existia Facebook. Sabendo agora que existe a possibilidade pelo YouTube, né? A gente pode tentar sim, tá bom? Se o YouTube alcança mais membros da nossa igreja, a gente pode fazer isso sim, ok? Eu só preciso aprender como é que faz. Se alguém puder ah, dar uma dica de como faz, né, uma live no YouTube, por favor, me ajuda aí que eu não sei fazer, tá bom? E pensando nisso, irmãos, irmãs, né? Saudara, por favor, orem por nós, né? Não somente por mim, mas ore por toda a igreja nessa situação pela qual nós estamos passando. Ore para que Deus nos dê sabedoria para vivermos esse momento, porque é um momento que é uma novidade para todos, né? Numa outra pastoral que eu enviei, né? Foi feito esse pedido continua, né? É algo novo, então nós precisamos de muita sabedoria da parte de Deus, né? Para que a gente possa passar por esse momento recebendo a palavra de Deus, né? Então, se o YouTube, por exemplo, for o melhor canal, nós vamos fazer o uso disso. Mas a gente precisa de sabedoria, né? Então, eu não sou muito esperto para esse tipo de coisa, para esse tipo de uso. Então, eu preciso de muita graça, de muita misericórdia do Senhor para poder lidar com tudo isso aí, tá bom? Irmãos, a gente vai terminando por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando Tuhama Mercati, Trimakassi, e naquilo que eu puder ajudar os irmãos, além de orar e além de estar aqui com os irmãos nessas lives, né? Então, os irmãos têm total liberdade de entrar em contato comigo, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, por favor, contem comigo, tá bom? Eu quero orar encerrando esse tempo e terminando a nossa oração, eu já encerro o vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, olhando para a tua palavra, refletindo a respeito de como a paz verdadeira em tempos difíceis, Pai. Ó Deus querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi pensada nesse momento. Agora nós precisamos que o teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Pai
querido, que o Senhor continue abençoando a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. E se entre nós há alguém que esteja ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, que o Senhor esteja tratando com esse coração, Pai, para que ah, esse nosso irmão ou essa nossa irmã possa realmente desfrutar, ou seja, sentir a paz verdadeira que procede de Ti. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, pedindo ao Senhor também uma noite de sono tranquila, uma boa noite de descanso, Pai. É através do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo que oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Estou encerrando por aqui, tá bom? E aí, agradeço a todos vocês, agradeço a todos aí pelo incentivo. E mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Os irmãos têm total liberdade. E aí a gente vai tentar estudar agora para ver como é que a gente pode fazer essa live no domingo pelo YouTube. Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Tchau, tchau.